Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta sexta-feira, 21 de janeiro, está no ar. Hoje sou eu, Vanessa Brolo, quem te faz companhia. Confira os destaques dessa edição. O impacto causado pela pandemia da Covid-19 na educação no Brasil. Laboratórios e empresas farmacêuticos faturam alto com a Covid-19. O INEP confirma o Enem 2022. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. O Ministério da Saúde já pediu ao Instituto Butantan 7 milhões de doses da vacina da Coronavac para vacinar crianças a partir dos 6 anos de idade e também adolescentes. Quem tem mais informações sobre a compra dessas doses é o repórter Sérgio Júnior, que fala ao vivo com a gente. Nós tivemos um probleminha, continuamos. E agora falamos sobre os reflexos da Covid-19 que são visíveis na área da educação. Uma pesquisa do Datafolha afirma que 43% dos brasileiros sofreram perdas de aprendizagem por causa da pandemia. Veja. A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha afirma que 43% dos brasileiros tiveram perda de aprendizagem, o que, segundo eles, não pode ser recuperado por causa da pandemia. Entre mulheres entrevistadas, 47% delas concordaram com isso. Mas os pais e mães é que superaram esses números. 48% deles se mostraram preocupados com o déficit de aprendizagem dos filhos neste período pandêmico. A pesquisa entrevistou 2.070 pessoas em todo o Brasil, em 129 municípios, durante os dias 23 de novembro e 2 de dezembro do ano passado. Durante as entrevistas foi percebida uma vivência negativa do ensino remoto, o que também pode ter sido causada pelo fechamento das escolas e a rotina de aula online. Especialistas afirmam, desde 2020, que o fechamento das escolas e a aula online precária afetariam ainda mais alunos da rede pública, pobres e negros. Para combater os efeitos negativos da pandemia na educação, os estados têm lançado programas de auxílio financeiro e merenda reforçada para atrair os alunos à escola. A pesquisa também apresentou perguntas sobre a importância da educação durante a pandemia. Para 47% dos brasileiros, a educação ficou em segundo plano. Em contrapartida, os brasileiros afirmaram que o estudo é importante para se ter mais conhecimento, conseguir um emprego e ser respeitado na sociedade. Enquanto milhões de famílias ainda vivem a dor da perda por causa da Covid-19, o setor farmacêutico lucra bilhões de dólares. E as empresas que têm a patente desses imunizantes não abrem mão do monopólio desses direitos. Só este ano, o lucro do setor farmacêutico deve chegar a quase R$500 bilhão só com a venda das vacinas contra a Covid-19. As previsões são da consultoria Airfinity, que é referência no mercado de produção de imunizantes. Segundo informações divulgadas por ela, grandes empresas do setor vão ter receita de R$460 bilhões com a venda de vacinas, o que representa 30% a mais do que lucraram no ano passado. E estes valores não incluem as vacinas chinesas. Entre as farmacêuticas responsáveis pela produção do imunizante com maior lucro está a Pfizer-BioNTech, a Moderna, a AstraZeneca e, por último, a Janssen. Estas vacinas estão sob proteção de patentes, o que causa debate diplomático, pois o monopólio ficou garantido mesmo com a pior pandemia dos últimos 100 anos. O que, além de milhões de mortos, causou uma crise social e ainda gera mais pobreza. Apesar desse cenário crítico, as empresas que têm as patentes dessas vacinas não querem suspender os direitos de propriedade intelectual, como foi proposto por indianos e africanos. Os países emergentes dizem que com a suspensão das patentes, o monopólio seria retirado e seria possível produzir vacinas genéricas. Mas os países ricos não aceitam as propostas de negociação. Para diminuir a pressão, governos e empresas fizeram doações e estabeleceram contratos de transferência de tecnologia com tempo limitado. Mas essa postura não agrada os ativistas de direitos humanos, cientistas e nem governos de países pobres, que afirmam que a suspensão da patente ia permitir a produção de versões genéricas dos produtos e aumentar a cobertura vacinal. Nesta sexta-feira, o Ministério da Educação publicou a portaria no Diário Oficial da União sobre as datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, o Enem.
A prova do Enem 2022 está confirmada para os dias 13 e 20 de novembro. O INEP confirmou nesta sexta-feira os dias para a prova nacional. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, já tinha divulgado as datas pelas redes sociais, mas só agora as datas foram validadas pelo órgão. Lembrando que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é uma entidade vinculada ao Ministério da Educação. O Enem 2022 vai ser aplicado após as eleições. O primeiro turno será dia 2 de outubro e o segundo dia 30 do mesmo mês. As provas do exame para pessoas privadas de liberdade serão nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022. O INEP ainda confirmou datas para eventual reaplicação do Enem. Vale destacar que foi divulgada também a data da prova do ENAD, que será realizado no dia 27 de novembro de 2022. Agora sim, a gente vai conseguir contato com o repórter Sérgio Júnior. O Ministério da Saúde já pediu ao Instituto Butantan 7 milhões de doses da vacina da Coronavac para vacinar crianças a partir dos 6 anos de idade e também adolescentes. Quem tem mais informações sobre a compra dessas doses é o repórter Sérgio Júnior. Olá, Sérgio. Está confirmada a Coronavac no plano de vacinação? Olá, Vanessa, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Ainda não. O Ministério da Saúde hoje mais cedo enviou um ofício para o Instituto Butantan solicitando essas 7 milhões de doses da Coronavac, que ontem mesmo a Anvisa aprovou esse uso emergencial e São Paulo, depois dessa autorização, já começou a utilizar, né? Ontem mesmo o Caetano já foi um menino de 9 anos, já foi o primeiro menino a ser imunizado com a Coronavac, mas ainda o Ministério não se prontificou. Há uma expectativa de uma coletiva de imprensa, mas ainda não foi confirmado. O que nós temos, o que nós conversamos com a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde é que a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid prepara uma nota técnica que vai formalizar essa incorporação da vacina para a utilização em crianças e jovens. Lembrando que o Instituto Butantan tinha, passado de crianças de 3 a 5 anos, mas ontem mesmo na reunião extraordinária do corpo dos diretores do colegiado da Anvisa, eles aprovaram somente em crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. Então, até o momento, o Ministério da Saúde já pediu essas doses ao Instituto Butantan, 7 milhões de doses, mas ainda não adicionou, não incorporou no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Vanessa, a qualquer momento podemos voltar com mais informações. Só uma última informação é que os governos estaduais, após São Paulo ter começado ontem a usar a Coronavac, estão pressionando o governo federal para que comprem com urgência essas vacinas da Coronavac. A qualquer momento podemos voltar. Vanessa, é com você. Obrigada, Sérgio, pelas informações e se tiver novidade é só chamar. Os emplacamentos de veículos aumentaram em 2021. Quem tem detalhes é a repórter Fabiana Vantucci. As vendas de veículos novos registraram alta de 10,5% em 2021, na comparação com os emplacamentos efetuados em 2020. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Só no ano passado foram comercializadas 3.400.000 unidades, enquanto em 2020 foram mais de 3.100.000 unidades. Porém, no caso dos automóveis, o resultado foi ainda menor do que em 2020. Foram vendidas mais de 1,5 milhão de unidades, uma redução de 3,6% em comparação com o ano anterior. Só no mês de dezembro, por exemplo, foram 156 mil emplacamentos, uma retração de 19,7% em relação ao mesmo mês de 2020. Segundo a FenaBrave, a justificativa para essa queda é a instabilidade na produção devido à falta de diversos componentes. Já quanto aos caminhões, o crescimento nas vendas foi expressivo, alta de 42,8% em 2021, com a comercialização de mais de 127 mil unidades, sendo que só em dezembro foram vendidas mais de 11 mil, aumento de 24,3% em comparação com o mesmo mês de 2020. As motos também registraram números positivos, foram mais de 1 milhão de emplacamentos no ano passado, 26,4% a mais
mais do que em 2020. Só em dezembro, essa alta foi de 13,7%, com 112 mil unidades vendidas. E qual será a previsão para 2022? A Fenabrave prevê um crescimento de 5,2% do setor para todos os segmentos automotivos. No caso dos automóveis, a expectativa é de 2,9%. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. E agora uma história para emocionar. O menino que pediu um novo coração de presente de Natal ao Papai Noel recebeu o transplante. Um pedido de Natal que trouxe esperança de viver. Gladson Garcia, de 8 anos, foi a primeira criança a realizar um transplante de coração infantil no Hospital Albert Einstein, em parceria com o SUS. O projeto nasceu da união de 6 hospitais de referência no Brasil, por meio de um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS. O menino fez o pedido no Natal, onde escreveu para Papai Noel uma cartinha desejando um novo coração. E o bom velhinho atendeu. No dia 11 de dezembro de 2021, Gladson Garcia recebeu a boa notícia pelo próprio cardiologista que o operou, Dr. Gustavo Foronda. O transplante aconteceu de imediato, no mesmo dia. Gladson sofria de miocardiopatia, condição essa que faz o coração crescer de forma desigual. A mãe do garoto é só felicidade, afinal o filho ganhou uma nova chance. Se não fosse pelo projeto, o custo da cirurgia pela rede particular chegaria a R$500 mil. Porém, com esse programa, a vida de Gladson foi salva. Na semana passada, Gladson teve alta médica, mas sem previsão de voltar para casa, no Espírito Santo, já que ainda precisa ter acompanhamento médico. A gente deseja mais e mais saúde para o Gladson. Depois do intervalo, você vai ver que os acidentes domésticos com crianças aumentam nas férias. Saiba como evitar. Até já! Estamos de volta com Pauta Aberta ao vivo para todo o Brasil. Agora são 16 horas e 42 minutos. Eu agradeço a sua audiência e companhia nessa tarde. Proposta de regime escolar especial para enfermos e lactantes está em análise no Senado. Veja na reportagem. Alunos em tratamento de saúde, mães amamentando e pais e mães estudantes com filhos de até 3 anos de idade podem ter acesso ao regime escolar especial nos ensinos básico e superior. Pela proposta, as aulas poderão ser no hospital ou em casa, enquanto durar o tratamento de saúde, o período de lactância ou a atenção à criança de até 3 anos. Também garante a avaliação escolar, com as adaptações pedagógicas necessárias. Para ter acesso a esse regime especial, os responsáveis precisam apresentar documentos comprovando a condição e provando que a inclusão no regime especial é necessária para garantir a continuidade da educação formal. O texto foi aprovado na Câmara e segue para análise do Senado. Se aprovado, as novas regras serão incluídas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ele vem para reforçar o que já é reconhecido, que é o direito de uma educação especializada, mas ele reconhece, reforça e amplia esse atendimento. Então, é claro que todo movimento, todo esforço de ampliação é muito bem-vindo. Nós precisamos garantir que ninguém, por nenhuma situação, fique fora da escola, ainda que essa escola seja nessas condições para esses atendimentos. As crianças estão a todo vapor em casa, sinal de perigo, já que os acidentes domésticos aumentam no período de férias. Confira na reportagem da Fabiana Vantucci. Eles não param, não tem jeito. E tanta energia assim, sem os devidos cuidados, pode ser perigosa. Todos os anos são registrados pelo menos 200 mil acidentes domésticos com crianças. 25% deles acontecem nas férias. Como só as crianças geralmente estão em férias e os pais não, então a gente acaba tendo que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente não consegue ficar de olho 24 horas na criança. E esses acidentes, eles costumam acontecer assim num piscar de olhos. Então a mãe virou as costas, o pai virou as costas, pronto, aconteceu o acidente, principalmente as quedas, né?
Então, realmente não é uma negligência, é que é realmente muita energia no ambiente confinado. A pediatra alerta que os acidentes podem acontecer em qualquer idade. O que muda é o tipo de ocorrência. As ocorrências mais comuns têm sido as fraturas, né? Principalmente de membros, assim, braços e pernas. Queimaduras são muito comuns e quedas em geral. A partir do momento que a criança está andando, consegue se locomover em casa, aí entram todos os acidentes possíveis. Eu, quando vou orientar os pais no consultório sobre acidentes domésticos, principalmente a partir desse momento que a criança começa a andar, eu peço que tenham especial atenção, porque a criança pequena, no caso, ela tem uma particularidade que a cabeça dela é maior em relação ao corpo, né? É diferente da gente. Então, as quedas, os traumas de cabeça são mais comuns. É claro que as crianças também têm sua parcela de responsabilidade. Por isso, esse assunto veio parar dentro da sala de aula, fruto de um projeto que existe em todo o Brasil e ensina os pequenos a evitarem acidentes. O curso, que existe há 5 anos, também ensina a agir diante de situações de risco. Vamos supor que ele estiver sentindo dor. Tem que manter ele de um jeito que ele para de sentir a dor. Isso. A gente trabalha muito a prevenção. Então, como que funciona? Além daqui, a gente trabalha o quê? As missões. Eles vão ter que identificar riscos dentro de casas. Eles têm os trabalhos para fazer. Pede para eles gravarem vídeo. Eles vão gravar e vão dar dicas para outras crianças, para que não aconteça risco, não aconteça acidentes domésticos, né? Para evitar o risco. A Fernanda, que é aluna do curso, quer até ser bombeira e garante que já levou o que aprendeu aqui para casa. Eu mudei algumas coisas. Eu não me lembro muito, mas eu avisei algumas coisas para minha mãe, às vezes que eu aprendi aqui. Daí ela disse: entendi, eu não sabia disso, entendeu? Que eu aprendi, eu ponho lá em casa, em outros lugares também. Na casa dos meus avós. Em todo lugar eu ponho isso na minha vida, porque eu posso salvar uma vida. Dá para se divertir sem perigo? Sim, dá para se divertir sem perigo. 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Por isso, reforce os cuidados em casa. Cobrir tomadas, né, para elas não enfiarem os dedinhos na tomada. Objetos que vocês não querem que elas peguem, vocês tiram do campo visual delas. Armários, sempre que possível, eles sejam presos na parede, para que não corra o risco desse armário cair em cima dela. Né? Então tem que limpar a casa mesmo, não tem que deixar nada atrativo para elas ali, para elas irem tentar pegar. Né? Para os maiorzinhos, primeiro conversar com eles, mas eles não têm noção do perigo. Então você pode estabelecer regras para eles. Você pode fazer isso desde que a mãe esteja por perto, desde que o pai esteja por perto. Ter grades nas janelas, que a gente sabe que também tem umas crianças escaladoras aí, né? Então, o ideal é tentar minimizar esses riscos mesmo. E sempre ficar de olho, né? Eu sempre falo que criança quieta tá aprontando. Eu acho engraçado essas mães filmando as crianças caindo, mas saiu o vídeo, né? Você vai conhecer agora o trabalho de um artista do interior do Paraná que é especialista em artes sacras. Ele construiu uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana, uma representação da gruta de Massabielle, na França. E agora se dedica às esculturas das cenas da vida sacra. Um trabalho muito lindo. Destreza e habilidade. Com movimentos precisos e poucos instrumentos, as mãos de Lucas Fioresi vão transformando o cimento em verdadeiras obras de arte. O artista plástico natural de Astorga, cidade do interior do Paraná, descobriu o dom ainda na adolescência. Com o passar do tempo, foi ganhando experiência com a arte sacra. Hoje, seus trabalhos estão espalhados por 6 municípios do Paraná e pelos estados de São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Na verdade, eu já tenho uma certa facilidade com desenho, essas coisas desde criança, né? Mas, assim, iniciar isso profissionalmente eu comecei em 2017. Eu iniciei mais com trabalhos como animais, coisas desse tipo. Aí acabou, depois, de repente, puxando um pouco mais para essa parte da arte sacra, né? E aí, de fato, sim, eu já tenho bastante trabalho feito aí. E tem sido uma área ali que tem cada vez
onde eu tenho sido cada vez mais procurado. Em 2019, ele iniciou um dos projetos mais desafiadores da carreira, a construção das obras sacras do Parque da Redenção, localizado em Apucarana, no centro-norte do Paraná. A primeira etapa do projeto foi a construção dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Cada peça tem mais de 2,5 metros de altura e encanta pela riqueza de detalhes. A segunda etapa foi a construção da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da cidade. O local tem aproximadamente 300 metros quadrados e quase 8 metros de altura. Levou 2 anos e meio para ficar pronta. Uma obra que impressiona por fora e por dentro. São tantos detalhes que é difícil pensar que tudo foi moldado à mão. Mas foi. O teto, as paredes, a fonte de água benta, até as imagens. Essas são feitas de resina e fibra, por serem materiais mais leves. O mesmo material que foi produzido o corpo de Cristo dentro do sepulcro e a imagem de Jesus que está em cima da gruta, representando a ressurreição. De fato, foi um trabalho bem desafiador que a gente, por várias vezes, assim, até se via um pouco perdido em relação ao que ia fazer, mas, como eu disse, é assim mesmo. Tem que ir tendo as ideias e tentando colocar em prática e solucionando ali os problemas ali que vai aparecendo, que tudo tem ali também um nível de dificuldade. Agora ele trabalha na construção das imagens que pertencem às 14 estações da Via Sacra, que recontam o caminho de Jesus até a crucificação. Ao todo, são 73 peças. As estruturas são moldadas com ferro, em seguida revestidas de arames e depois de posicionadas em seus locais, recebem o cimento. Em média, são produzidas 4 esculturas por dia, mas tudo depende das condições climáticas, já que precisam do sol para ajudar no processo de secagem. Depois desse processo de trabalhar com cimento, né, quando já o personagem já está com essa parte do tronco feito, aí a gente vai para os moldes, onde é os pés, as mãos e o rosto. Que no caso a gente tem o molde já feito, né? Aí depois ele é encaixado aqui no local de acordo com a ação do personagem, no caso ele vai estar com uma lança. Aí a gente termina o revestimento aqui, onde faz a junção da peça e depois no final a gente parte para a pintura. Aí onde a peça já está concluída. As peças que compõem a Via Sacra começaram a ser esculpidas em 2021 e a previsão é de que o projeto seja finalizado até o segundo semestre de 2022. Quando as obras estiverem prontas, mais do que um ponto turístico, o Parque da Redenção de Apucarana deve se tornar um espaço de espiritualidade, devoção e evangelização. O propósito, na visão da igreja, é a devoção. Aqui é uma composição de uma devoção mariana através da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a devoção da Via Sacra, que é uma das mais antigas da igreja. Depois nós temos também as outras imagens do batismo, do Cristo agonizante, da Santa Ceia. Todas essas imagens, após serem concluídas, serão abençoadas, de modo que possa recepcionar as pessoas, peregrinos, os fiéis, que venham fazer a sua prática da oração. Aqui é um lugar de oração e contemplação. Muito mais do que um turismo religioso, é um lugar de oração. Um trabalho que comprova toda a criatividade e talento do artista. Que a cada obra tem a oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas. O segredo para as criações está na paciência e contemplar os trabalhos já finalizados trazem a satisfação do dever cumprido. O sentimento depois de todo o trabalho, com certeza, assim, é bem satisfatório. Quando a gente vê concluído, aí a gente consegue sentir aquele alívio, assim, de ver aquilo pronto, ainda mais é um trabalho bem grande, né? Mas eu diria que a sensação é de bastante satisfação quando a gente finalmente vê o trabalho pronto. Pauta Aberta está terminando. Aproveite bem o seu final de semana. Tchau!